Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. De acordo com o horário que vocês vão dar uma olhadinha nesses vídeos, né? Hoje, 22, né, de outubro de 2024, né? Então, tô gravando aqui esse vídeo. Pra quê? Porque eu também, como eu sempre digo nos vídeos, quero me modernizar, quero passar tempo, quero conversar. A tecnologia evoluiu, mas pode também ser retrógrada, né? No caso de mentes confusas, né? Porque ao mesmo tempo que você, para mim, uma tarde aqui, eu de repente posso pensar que uma das 5 visualizações, uma das 6, uma das 7, uma das 10, uma das 1, não sei quantos K, que ainda tem vídeos aí que tem, falando em unha, não sei o que, corte, cabelo, unha, possa que alguém veja esse vídeo, né? Então é uma expectativa muito interessante. Tem gente que tem expectativa no YouTube de repente ficar famoso, né? Outras não. Como a mente e o mundo trabalham de uma forma louca, né? Eu nunca imaginei que eu fosse estar nesse continente aqui, com nacionalidade, e aqui eu estou. Então parece que se concentrar e se projetar dá azar, né? Me parece. Mas, enfim, não vá confundir isso com falta de incentivo para seus sonhos. Eu só estou dizendo o que aconteceu comigo. Enfim, quero falar sobre... de repente por aí deve ter muita gente, né, que não sabe explicar o que aconteceu no começo da sua vida. Hoje em dia, eu consegui a proeza e a magnitude de servir o Evangelho, pelo menos eu tento, não vou me bater aí os religiosos, nem aquelas pessoas que dominam, ou que eu não sei se estão certo e eu que estou errado. Eu não quero muito me concentrar nisso. Quem sabe é Deus, ou como você queira chamar aí, a força que rege esse mundo. Eu não estou aqui para arrumar polêmica, e nem para defender uma tese religiosa, e nem também para defender como política, né? Porque a minha é certa. Se você perguntar para todo mundo, as religiões estão certas. E eu vou contar um pouco da minha história em relação à minha vida, né? Eu sempre contei, mas sempre tem uma perspectiva diferente, no modo da visão de quem vai escutar, né? Eu fui adotado, né? E engraçado que às vezes as pessoas perguntam assim: rapaz, tu te envolveu com substâncias químicas e você estava super viciado nisso. Eu digo, cara, a minha substância mais tóxica foi meu processo de ter sido criado por uma família que não era. Quando eu me lembro, meus 5, 6 anos, que eu consegui entender um pouquinho que eu era eu, né? Me lembro que eu tinha uma caçamba, sempre tinha um mascote, um cachorro chamado Pluto, e minha casa tinha uma cerca onde às vezes Pluto escapava, né? Aí tinha Rex, tinha Fly, tinha um montão de cachorros, como toda criança, né? Por causa dos filmes, né? Só que tinha um detalhe: eu nasci... muitas das vezes eu perguntava assim, mas por que eu não morri? Por que eu nasci? Por que as crianças que passaram por menos coisa de que eu nasceram com problemas genéticos? Por que pessoas... Por que eu fui vendo que os porquês eram um cotidiano na minha cabeça? Eu dizia, por que eu estou nessa família? Por que eu não morri? Por que eu me dei conta que eu estou vivo? Por que eu sou mais inteligente que as outras pessoas?
Aí você diz assim, tá, mas uma das coisas de ser inteligente é não se achar inteligente. Ah, cara, eu tô cansado de não me achar. Eu fui chamado de inteligente desde pequeno. E aí eu resolvi realmente replicar isso, né? Eu nunca quero... Não se achar também é não se encontrar mesmo dentro de si próprio. Então, eu disse, pô, todo mundo diz que eu sou inteligente, o que é ser inteligente? Depois eu fui perceber que eu era uma criança diferente mesmo. Por quê? Eu estava até comentando no Facebook que houve uma época em que a gente queria conquistar as garotas e estava na moda ser todo mundo na sua. Não sei se vocês se lembram dessa época. Ah, aquele cara é na dele, sabe? Ah, aquele ali é na sua. Teve uma época que todo mundo queria ficar na sua. E ser na sua, ser calado, esconde um complexo de inferioridade, esconde um problema igual o meu de família. Então eu dizia, pô, sou na minha. Mas eu sou na minha original. Eu não sou na minha imitação. Né? E por que o silêncio? O silêncio porque você se retrai. Você não consegue ser extrovertido porque você não acha motivo. Todo mundo rindo, eu digo, eu não vou rir porque cadê minha mãe? Cadê meu pai? Eu não vou rir, a vontade de rir vinha. Mas rir pra quê? Tinha vezes que a vida não tinha muita graça. Por que eu ia estar rindo? Então eu sempre fui um menino sério, até nas minhas fotos de álbum. Pra me sorrir era uma luta. E eu escondia isso até da minha família que me criou. Porque eles me levavam em psicólogo, me levavam no espiritismo, eu já falava do espiritismo. Gente, eu não estou aqui para defender o espiritismo. Eu não sou espírita. Mas eu frequentei o espiritismo desde criança, no Seu João, ali onde era a Fonte do Ribeirão. E a gente ia, só eu de criança, a maioria era pessoas de idade, pessoas que já tinham uma certa idade já. E eu era a única criança, que eu me lembro, a única criança que tinha nessa sala. E eu me lembro que ele falava coisas para mim que hoje está acontecendo. Entendeu? Ele falava que dificilmente a vida me derrotaria. Falava que eu era a reencarnação muito forte nessa terra. Que que eu fizesse tudo para sabotar o meu sucesso, eu ia ter sucesso. Mas o sucesso meu, sonhado não, o sucesso que outras pessoas quisessem. E agora eu estou entendendo, tem muita gente que quer nacionalidade. Tem muita gente que quer viver aqui. E eu vivo aqui. E não foi preciso tanto esforço. Né? Então, eu fiquei pensando, muitas coisas que o Espiritismo me falou, se cumpriu. Muitas coisas que eu vim escutando desde criança. Umas coisas absurdas por causa do desenho literal que a gente faz das culturas, né? A biografia do diabo, biografia de Deus, o mal e o bem. Às vezes eu pensava, as pessoas tentavam me confundir que Deus fabricava o mal para jogar com nós e testar os seres humanos. Só que isso não é problema meu. Se eu continuo achando isso, eu prefiro não achar. Eu prefiro achar que Deus é Deus e o diabo é o diabo. Porque se eu achar que Deus se faz de diabo, é sacanagem, né? Porque tem até um filme aí evangélico que o Deus avisa que vai passar o anjo da morte, que as pessoas pintem na porta, porque ele mesmo que sabia que o anjo ia passar, não dizia, não, ele não vai passar aqui não. Ele não vai passar. Ah, mas ele tem que passar, porque faz parte das coisas que tem que acontecer. Não, ele podia muito bem dizer, ó, anjo da morte, não toca nas pessoas, não precisa ninguém passar nada em porta nenhuma. Ataca somente os filhos dos que estão mexendo comigo. E pronto, mas tem que haver toda uma história, tem que haver todo um exotismo. Bom, enfim, o espiritismo era muito forte na minha época. E eu vi coisas, não é como hoje, que hoje a gente não sabe. Ah, vou psicografar, vou fazer isso, aí fica essas coisas. Não, eu vi com meus próprios olhos coisas impressionantes dentro do espiritismo. Né? Eu cheguei até a pensar que realmente as reencarnações existiam.
né? Porque era muito forte a presença de seriedade. Hoje em dia eu não sei como está isso, porque hoje eu não sou mais espírita, né? Aliás, eu nunca nem fui. Eu frequentava obrigatoriamente, frequentava porque minha família era uma parte, e a minha família misturava tudo, catolicismo, espiritismo, umbandismo, e eu tinha que obedecer e cumprir como todo filho, porque não tem autonomia, não tem para onde ir, mas nunca quis levar a sério, né? Então eu fiquei vendo, gente, que os porquês da minha vida eram perguntados e hoje tinha sentido. Por que eu não morri naquele acidente? Porque eu não morri de overdose? Por que tem pessoas que morrem por qualquer coisa? Por que eu estou vivo? Por que isso aconteceu assim? Aí eu comecei a ver que além de não receber resposta dos meus porquês, eu ainda perdia tempo perguntando por quê, sem ter resposta. Aí eu fui pensar, será que para que serve isso? Não é a melhor saída de que por quê? Então para quê? Para que eu estou vivo? Eu estou vivo porque preciso estar vivo, porque é uma realidade, porque eu estou vivo. Tem pessoas que morreram com muito menos que eu. Para você ter uma ideia, que eu tenho como um guia, que eu acredito que seja Deus, que me avisa os perigos nutricionais meus. Os perigos e os alimentos que eu tenho que usar. Eu olho uma revista jogada no chão e acabo descobrindo que aquele alimento... a minha atenção não é minha. A atenção é dele. Ele usa meu corpo para a atenção dele. Quando eu vou dar conta, eu estou usando um alimento, super alimento. E passo por uma adaptação. E assim eu estou seguindo vivo. E melhor do que muitos que passaram muito menos do que eu. Então a gente não deve perguntar por que fulano morreu, por que a garota morreu lá, por que que eu não evitei aquilo ali? Eu poderia ter evitado a morte da minha mãe. Ah, mas será que poderia? Mas por que morreu ela? Por que não eu? Por que isso? Por que aquilo? E afinal de contas, você fica preso nos porquês e não resolve para quê? Né? Hoje em dia, eu sei para quê. É para isso. É para ser exemplo. Nem que seja para uma pessoa. Multidão, eu vou perguntar por quê? Eu já venho com por quê? Por que que um famoso é famoso pela internet e eu não? Por que que fulano pedindo café para a vizinha ficou milionário e eu não? Eu não vou perguntar, vou perguntar para quê? Para que essas pessoas são? Para que eu me condiciono na minha condição? Para quê? Entendeu? Para que eu possa viver coisas muito mais bonitas muitas das vezes. A vida muitas das vezes sem dificuldade é sem graça. Teve uma época que eu me acostumei tanto na dificuldade, nos perigos, que eu estava me viciando em tristeza e perigo. Eu digo, porra, eu nunca vi ninguém viciado em tristeza e perigo. Eu estava viciado em tristeza e perigo. E eu fui me dando conta, me encontrando dentro de mim. Hoje em dia, eu tenho um sonho. Né? Que sonho? Ter um carro? Não. Eu nunca sonhei em morar em lugar nenhum. Eu nunca sonhei ter nada. Por quê? Porque meus sonhos eram interrompidos na infância. Meu sonho era ter sido criado pela minha família biológica. Meu sonho era ser médico para cuidar da minha mãe. Meu sonho... E todos esses sonhos foram morrendo junto comigo à medida que eu fui crescendo. Né? Primeiro, eu já não conseguia ter sonho, porque eu descobri que eu não era filho legítimo. Depois, eu não consegui mais sonhar em ser médico pela dificuldade que vieram trazendo a minha própria psicologia, os remédios, o álcool, a loucura. E depois foi a perca do meu irmão, que era meu irmão de criação, que eu era filho de criação da família dele. Depois, cada morte que foi tendo na minha família, foi morrendo um pedaço de mim, foi morrendo um sonho, e eu deixei de sonhar. Quando eu deixei de sonhar, foi quando a vida disse, não
Não é porque, é para quê, e você vai ter que sonhar de novo. E aí eu levei um empurrão, eu levei como um desfibrador, né? Esse de parada cardíaca. E tudo isso vivo, porque quando você morre, você acabou, mas quando você está morto vivo, dói mais. Existe até gente que diz assim, não mata esse cara não, deixa ele vivo para ele sofrer. Então, o morto vivo é pior do que o morto. Às vezes eu preferia que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, de que ter vivido tendo consciência dos porquês e da loucura dessa vida. Então eu fiquei pensando assim, cara, para que eu sou ressuscitado pela própria vida, para voltar a perguntar por quê, sem poder ter força de para quê, e vivendo uma vida agonizante dessa. E depois já de sem sonho e morto, eu levei um choque, e foi quando apareceu a minha esposa, né, que na época não era esposa, e apareceu como se fosse uma pessoa que estivesse disposta a sofrer o que fosse, ou viver o que fosse, e me dar o que fosse. Mas o que acontece? Todo mundo fazia isso por mim. Só que em épocas diferentes. Talvez essa época minha fosse a mais catastrófica, né? Já não tinha defesa, já estava fraco, já estava envelhecendo, já não tinha mais a credibilidade que eu tinha, já não tinha, a minha história já não enganava, eu não chegava mais uma conversinha, a galera dizia, não, já te conheço, já sei que você é duro, entendeu? Então, ou tinha duas coisas, ou eu fugia de onde eu estava, para que os chacais não comessem os que gostam de carônia, né? Os que gostam de carniça, não comer os meus restos que ia sobrar, tirar a própria vida, ou sair. E aí eu fui vendo e seguia perguntando, por que não para quê? Depois, a vida foi me dizendo, não adianta tentar morrer em vida, porque a gente vai te ressuscitar. E isso foi dito, em todas as religiões que eu passei foi dito. A igreja evangélica também, um dia um cara me chamou lá na frente, dizendo, toda vez que você cair, eu vou te levantar, porque eu sou Deus, foi assim que foi dito. Se isso é verdade, isso é problema dele e Deus. Em outras religiões, eu digo mesmo. Eu sei te dizer que quando está quase para acontecer uma coisa muito grave na minha vida, alguma coisa sobrenatural me salva sempre. Sempre. Seja de uma alimentação, que eu esteja muito viciado, que vai fazer mal para mim, seja qualquer coisa, eu tenho uma pausa repentina, um freio de uma vez. E eu espero que esse vídeo aqui ajude alguém que esteja passando. Por quê? Porque quando eu era criança, me levavam no psicólogo, me levavam para fazer eletrocefalograma, eles viviam me levando em religiões, e eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que isso não resolvia. Né? Meu negócio era com a minha história. A pior substância da minha vida, para não dizer aquele nome D, né? foi a minha própria vida, né? Indeterminada. Por quê? Porque eu parei de sonhar. Uma criança, ela sonha. Um adolescente, ele sonha. Uma pessoa viva que não sonha é um morto-vivo. Eu não tinha perspectiva de ser nada. Eu não queria ser nada. Eu estava acostumado a não ser nada. Eu estava viciado nos perigos e nas maldades do mundo. Passar perigo para mim era normal, mas logo quando esse perigo tinha uma consequência, eu não gostava. Eu gostava de viver em polêmica, em problema, mas não é que esse problema me levava a um juízo, alguma coisa, eu não gostava. Por quê? Porque tirava dinheiro, porque tirava atenção, porque tirava, em vez de estar dormindo, tem que comparecer não sei aonde. Então tudo isso me incomodava. E eu dizia, tinha hora que eu dizia, porra, já quero que eu tinha ansiedade para morrer. Né? Chegou uma época que eu tinha ansiedade para fazer sexo, ansiedade para ter dinheiro, ansiedade para morrer, ansiedade para comer, ansiedade para beber. Eu tinha ansiedade, eu estava tão descontrolado que nem eu mesmo sei de que ponto a que ponto eu saí disso. Eu estava perdido em mim mesmo. Hoje em dia eu me encontrei, hoje em dia eu tenho sonhos. E quais são meus sonhos?
Meus sonhos é isso aqui que eu estou fazendo em dimensão maior e alcançar pessoas que querem maior. E fora isso, é que meus filhos também sejam pessoas melhores do que eu fui e formem uma geração e cumpra meus sonhos que eu não pude cumprir. Que é o quê? Melhorar a minha herança de história. Ou seja, olha, meu avô, o meu tataravô, imigrou, tem uma história assim, assim. Por isso que eu quero escrever um livro. Só que, poxa, se eu não partir desse livro, talvez eu esqueça detalhes como esse, que eu falo agora espontaneamente. Talvez o livro não tenha tanta carga de emoção, talvez o livro não esteja tão profundo como de um dia inspirado dentro dos porquês da tristeza. Muitas das vezes a tristeza. Sabia que eu estava viciado em me entristecer? Às vezes, até hoje eu tenho que tomar cuidado, porque eu boto as músicas de propósito que lembra meu passado para que eu fique triste porque eu estou viciado em estar triste. Isso não é depressão. Depressão é quando você está com um problema mesmo no cérebro, ou por falta de B3, B12, ou porque você tem muitos episódios assim. Geralmente as pessoas como eu têm tendência a ser depressivo, só que eu não estou. Eu fico triste hoje, amanhã estou alegre. Isso não é depressão. Isso é vício em tristeza. Tem vezes que eu tenho prazer em chegar do trabalho, tomar meu banho e procurar me entristecer na televisão aqui com músicas do passado para que eu deite e me sinta fraco, para que eu possa ser arroupado por alguém. Como não tem ninguém, eu me sinto arroupado pelo ser que criou esse mundo. Muitas vezes eu faço isso sozinho, ou às vezes quando a minha esposa está aqui ela me dá uma atenção, mas geralmente as pessoas não têm paciência com a tristeza dos outros. Entendeu? Diz, não fica assim. Só que isso não fica assim, não é palavras mágicas. Não fica assim, não resolve tristeza. Quem resolve tristeza é você mesmo. Então essa vida, ela é o presente. Essa vida é para ser vivida. Não é para perguntar por quê. É para seguir vivendo. Muitas das vezes a gente não pode nem fazer planos. Porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Eu tive um irmão que fez tanto plano, morreu e não deixou nenhum filho. E eu vi ele fazendo plano. Claro que você não pode viver como se não houvesse futuro. O futuro não existe. Mas você tem que viver com a perspectiva de chegar a ele. O passado não soluciona, mas você tem que usar as coisas do passado para resolver o futuro, para melhorar como ser humano no futuro, para deixar de perguntar por quê e no futuro para quê, ou no presente resolver. Entendeu? Então não pode você ignorar o passado. Muitas das coisas eu acho engraçado que os evangélicos, eles dizem assim, é melhor você jogar seu... Não, você tem que jogar seu passado no mar de esquecimento. Você tem que esquecer seu passado. Eles não esquecem que Maria, mãe de Jesus, era passado, que José era passado, que Moisés era passado. Aí você diz assim, mas você está se comparando com essa gente? Eu posso ser até melhor que eles. Sabe por quê? Porque eu tenho as ferramentas dos erros dele para ser melhor no futuro. Hein? Quem é que está mandando você vir me falar de Moisés? Que Moisés eu não sei nem quem era na época, Moisés. Moisés é um cara que viveu quando? Me diz, por favor, quando Moisés viveu ontem? Moisés vai viver? Moisés vive? Não, Moisés viveu, passado. Moisés viveu, Salomão viveu, a mulher do fluxo de sangue viveu, mas elas estão vivas na cabeça dos crentes. Então eles têm que esquecer elas. Esquece o passado. A gente não pode esquecer o passado, ainda mais quando o passado é cheio de porquês que vai resolver para quê. Entendeu? Então, esses crentes, nesse sentido, que são meus irmãos na fé, estão totalmente errados. A gente não pode praticar o passado. A gente não pode fazer aquelas coisas que a gente fez no passado. Mas é impossível não lembrar do passado. Muitas das vezes existe uma competitividade no meio dos religiosos.
Quem conta mais desgraças? Quem é que presta mais serviço social à igreja? Quem sabe mais? Quem vai dominar mais? Quem é mais vaidoso? Quem é mais bonito? E é por isso que está essa catástrofe, né? Porque a igreja, para mim, ela está certa como ela é. Porque chamar aqueles que estão sanos não vai ser, venha como está. Igreja é lugar de mentiroso, de brigão, de bandido. Dificilmente você vai ver uma pessoa equilibrada na igreja. Dificilmente. Eram para ser os pastores, mas às vezes você vê como os filhos refletem o que eles não dominam. Como é que eles não são exemplo na sua casa, eles vão ser na rua. Então é complicado, gente. Olha, com tudo isso, eu não quero dizer que você não seja a parte religiosa social de ir numa igreja ou congregar. Porque a congregação é como um test drive. A congregação é como aquela coisa que Deus criou para você suportar uns aos outros e se modelar em cima desse suportar. Se você é violento, dentro da igreja você vai ter que controlar sua violência, porque você vai bater em todo mundo, porque o povo mexe com os outros. Sabe? Na igreja não é... Antigamente eu pensava que a igreja era lugar de santo. Não, a igreja é o pior lugar, porque foi assim que Deus criou para isso. Para que seja curado aqueles doentes espirituais, aqueles doentes... Então eu entendi. Se eu não suporto, eu também não vou atrapalhar. Entendeu? Então, existe também a parte financeira. Então, gente, muitas das vezes dentro da igreja as pessoas vão cobrar a perfeição. Não vai existir nunca. Sabe? Você tem que, dentro da igreja você tem que se proteger mais do que no mundo. Você tem que segurar suas finanças, ficar esperto. Porque hoje no mundo as pessoas estão com os valores trocados. As pessoas pensam que viver é ter condição financeira. Viver é ter saúde. Viver é para quê? Entendeu? Para quê? Viver é sonhar. Viver é um presente. Né? Então, você não pode ignorar esse presente. Por quê? Porque esse presente, ele é rápido. Daqui a pouco eu tenho que ir embora dessa terra. Daqui a pouco eu tenho que morrer. O legado que eu vou deixar talvez seja um vídeo desse. Talvez seja um livro escrito com a minha biografia. Não me interessa, ninguém... Eu estou buscando... uma pessoa disse que ia escrever meu livro, aí não escreveu. Aí o livro está empacado. Aí vai, não vai. Aí eu já podia ter procurado... Eu tenho um irmão que é poeta, no Rio de Janeiro, que é da família essa que me criou. Eu estou para falar para ele. Para que eu mande os áudios para lá, ele vai escrevendo e edita em português, porque é o jeito. Mas aí eu queria para os meus filhos, para essa geração. Para você ter uma ideia... que eu estava tão ligado ao espiritismo, tão ligado a isso, que as pessoas diziam que eu era a reencarnação de muitas coisas, e não precisava eu acreditar nisso para me ver que minha vida era uma vida de sorte. Era acidentes, eu estava bonzinho. Doenças, eu me recuperava. Alimentação, eu praticamente tenho a minha alimentação como uma dádiva de Deus. Eu tenho praticamente a minha alimentação. Gente, se vocês souberem o tanto de crente nas igrejas, o tanto de pessoas que não conseguem enxergar a realidade nutricional, e você vai perguntar, mas por quê? Por que esse fulano é só acreditar que não é todo o alimento que faz bem? Por quê? Aí vem aquela coisa, não pergunte por quê, pergunte para quê. Vai saber para quê. Para existir tonto, tem que existir esperto. Para existir pessoas assim que a vida está anotando e assinando embaixo. Vida, meu amigo, segue sem olhar para trás e sem perguntar por quê. Eu ficava perguntando, por que na igreja tem um monte de gente com pressão alta, com pressão baixa, hipertenso, tem com diabetes, que isso pode ser fácil de arrumar, diabetes tipo 2. É só mudar o estilo de vida e alimentação. Eles não conseguem. E eu consegui. E eu fico pensando, por que eu? Por que eu? Será que eu sou um extraterrestre? Será que vai... Porque eu não estou brincando, não. Não são muitos que tem por aí que tem a vida recuperada como eu me recuperei, não. E cada dia que passa eu me assusto com meus conhecimentos próprios em relação a esse ser que me guia. E vocês querem saber
Se eu acho que Deus existe, claro que existe, mas está longe de ser essas vaidades, essas palhaçadas que acontecem dentro das igrejas e das novas religiões. Porque Deus é uma questão de você com você, Deus é uma questão... Muitas das vezes as pessoas querem demonstrar com discursos e com truques ou com dons, vamos dizer assim. Olha, quando eu vejo uma pessoa fazendo um milagre, não sei o quê, eu não procuro nem investigar. Eu muitas das vezes prefiro não crer de que investigar, porque isso não é departamento meu, é de Deus e a pessoa. Eu não estou muito afim de perder tempo, porque a vida é um presente. A vida é um presente. E eu não vou perguntar por que mais. Eu não estou afim de ficar preocupado com as tuas mazelas. Cada um tem um trabalho, uma monografia para apresentar lá no céu. Nesse chamado céu, né? Vamos falar assim na literatura religiosa. Todo mundo tem para apresentar. Eu tenho o meu, você tem o seu. O problema é seu se você andar correndo atrás de dinheiro. O problema é seu se você tem uma coleção de pessoas que não estão capacitadas para te analisar, te olhar, te observar, para saber se pode confiar um pouquinho. Porque nós não vivemos como pensamos em equipe, nós vivemos em unidade, em egoísmo. Cada um por si, Deus por todos. É assim que vivemos. A gente não vive uma sociedade como a gente pensa, de união, de grupo, de tribo. É cada um por si, meu amigo. As pessoas que se dizem ser boas, hoje em dia você tem que analisar, não é os bons, não é os ruins, desculpa, vou consertar, desculpa, não é os ruins, você tem que vigiar o falso bom, aquele que já vai com a intenção de te ajudar em troca de algo, aquele que sabe o teu ponto fraco. Tem pessoas que são espertas, tem pessoas que quando quer chegar, por exemplo, quer chegar num lugar, analisa o que agrada, vai e diz. Eu cansei de conversar com pessoas enganadas pelos outros e eu não me meto. Porque essa pessoa está tão enganada que se você se meter, você é o errado. Pessoas que são maliciosas, falsos bons. Eu jamais tenho paciência. A minha paciência foi ao limite para querer ganhar dinheiro enrolando os outros, para querer mendigar. Eu às vezes saio com amigos meus que têm muito mais dinheiro do que eu, às vezes eu que quero pagar. Porque eu não tenho paciência para mendigar. Eu não sei se em outras vidas eu fui mesmo faraó, se eu fui isso, mas eu não me comporto baseado nisso, que isso é brincadeira. Eu não me comporto. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim. Entendeu? Inclusive já participei de sessões espíritas que disseram que eu tinha que vir pobre para me colocar no lugar daquelas pessoas que eu mandava. Isso é coisa do espiritismo, da reencarnação. E que eu não ia ter dinheiro se eu não fizesse minhas obrigações, se eu não reconhecesse esse karma, se eu não ficasse olhando, como quem diz assim, olha, eu já tive casos de estar em lugares, em mansões assim, e pensar que eu tinha vidas passadas que eu tive aquilo ali. Sem eu saber dessas profecias. Essas profecias vieram depois. E um monte de coisas estranhas, mas de uma coisa eu te digo, se eu não sou reencarnação de nada, que eu não acredito nisso, eu sou evangélico. Mas, pelo menos eu tento, tá, gente? Eu tento ir assim. Você não vai